Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Triunfar de número 2. Esse podcast que foi feito para você que quer se conectar com a mente de líderes, empresários e empreendedores que fazem os seus negócios acontecer, lideram com propósito e com muita consistência. E comigo, no dia de hoje, conduzindo esse podcast de número 2, Gustavo Bozetti, diretor do Mastermind Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Prazer, segunda edição, hein, Vanessa? Tu tava Que com joia. saudade já, né? Com saudade desse bate-papo aqui, de um jeito um pouco mais formal do que a gente sempre conversa, mas é como se nós estivéssemos aqui na roda da nossa casa, na mesa da nossa casa, um bate-papo muito espontâneo, Pode Triunfar, que é esse podcast que tem como objetivo trazer um pouquinho da filosofia de Napoleão Hill, das formações do Mastermind, mas falando bastante sobre o mercado de trabalho, o mundo corporativo como um todo. E nós entendemos que através desse canal nós conseguimos gerar valor, agregar valor na vida dos nossos queridos Participante. clientes, participantes, amigos e tantas pessoas que nós aqui no estado já conseguimos impactar, né? E um agradecimento especial, Gustavo, porque quando a gente fez o nosso primeiro podcast, nós recebemos muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de apoio. Foi algo que, como eu compartilhei da outra vez, demorou um pouco mais para sair do papel, mas uma vez que saiu do papel, agora não vai mais parar para a gente ficar pertinho das pessoas que a gente gosta muito. E hoje com um convidado muito especial, né, Vanessa? Nossa, sim. Eu Esse é especial. tenho alguns amigos que quando eu olho para minha trajetória, eu atualmente tenho 44 anos de idade e frequentemente nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal fazemos essa reflexão sobre as nossas origens, né? Da onde nós viemos, e eu não tenho como não olhar para o meu passado e não reconhecer a importância desse grande amigo que nós temos aqui, tanto que ele é o nosso primeiro convidado, né? E eu tenho certeza absoluta que foi a partir de um convite, de uma provocação do Marcelo Sommer, que é o nosso convidado de hoje, que eu consegui gerar uma alavanca na minha vida. Eu me lembro que teve um momento da minha trajetória que eu vendia cartões de celular e cartão de orelhão. Isso, o orelhão hoje é ponto turístico nas cidades e na época eles funcionavam com cartão, né? E eu visitava um estabelecimento comercial no shopping chamado Planet Laser, que era uma loja de CDs na época. Quando nós falamos sobre o tipo de negócio, a gente também já revela há quanto tempo faz, né? Gustavo, a juventude nem vai saber o que é isso. Isso aí. E eu me lembro que eu perdi meu avô em 2005 e eu perguntei para o dono da empresa, para o meu superior imediato, se eu podia ir no velório do meu avô em 2005. E eu recebi como resposta: "Gustavo, mas daí quem é que vai cuidar dos nossos clientes, né?" Tu contou isso para nós no primeiro episódio, né, Gustavo? E aquilo ali, de alguma forma, mudou a minha vida, né. Eu confesso que naquela hora, aquele momento de iluminação, ele não apareceu na hora, mas aquela semente começou a germinar. E eu tive a oportunidade de visitar então esse meu amigo, na época jogávamos bola junto, que está aqui conosco, o Marcelo Sommer, e o Marcelo disse: "Gustavo, tenho uma sugestão para tu mudar a tua vida, tá? Então é importante, que tu conheça outras formas de enfrentar as adversidades da vida." E o Marcelo, sem sombra de dúvidas, foi um ponto de inflexão na nossa jornada. Ele também foi um ponto de inflexão na nossa jornada quando nós trouxemos o Mastermind para o Rio Grande do Sul em 2009. O Marcelo é uma pessoa importante na minha vida e na vida de muitas pessoas até hoje. Então, Marcelo, muito obrigado por estar conosco aqui. É uma honra gigante, um prazer imenso te ter. Quem é você, Marcelo? Te apresenta aí. A honra é toda minha, Gustavo. Não só por conhecer a tua história e tu conhecer a minha. Então a honra é toda minha. Muito obrigado aí Pra por essa oportunidade. Prazer é nosso, prazer é nosso. Lá tá vindo uma mensagem de lá, ó. Do além, Vanessa, não olha, tá, eu tô olhando demais pra ti. É que eu estava com saudade, tu passou toda semana em Bagé, Viu? Tu te viu? mete, né? O Emerson já mandou um recado para nós ali. Obrigado, Emerson. Se tu quiser escrever um papel com uma canetinha melhor, deve ter canetinha por ali, tá? Daí a gente consegue ler melhor. Gustavo, mas posso falar uma coisa do Marcelo? Marcelo, a gente já se conhece há muito tempo, vamos lá, desde 2009 talvez? põe com números, Vanessa. Exato, 2008, 2009. É. Mas o Marcelo, tu tem algo muito forte. A gente aqui traz muito lições e a filosofia de Napoleão Hill, né? E quando a gente vai ler
as 17 leis de Napoleão Hill, uma das leis que Napoleão Hill mais destaca é fazer mais do que o combinado. E tu, Marcelo, desde que eu te conheço, desde que a gente te conhece, se tem algo que tu faz em todos os teus negócios, todos que eu conheci, é sempre surpreender as pessoas. E aqui eu vou falar um pouco do Segue Rio, que a gente trouxe em 2017, 2018, a gente fez muitos trabalhos juntos. A gente contratava algo com o Marcelo e quando a gente chegava lá, nós sempre, sempre, sempre fomos surpreendidos. Tu traz isso na tua essência. E isso é muito legal. Obrigada por estar aqui conosco. Quer fazer a primeira pergunta, Gustavo? Claro que sim. Quem é você, Marcelo? Quem é você? Vamos lá, né? Talvez uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Mas vamos lá, minha trajetória, né, profissional, eu comecei trabalhando numa loja de autopeças, aos 13 anos de idade, carteira assinada, que hoje em dia já é muito raro, né? Manuela Autopeças, né? Pertinho aqui. E eu trabalhei 10 anos nessa loja. Só que quando eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu já era meio inquieto, assim, né? Eu gravava fita e comecei a fazer som em casamentos e tal. O meu primeiro salário já fui comprando equipamentos para isso. Então, fim de semana, fazendo casamento e gravando fita de noite em casa, para ir comprando mais equipamentos e tal. Eu comentei antes com a Vanessa, né? Meu primeiro cachê como DJ foi com 13 anos de idade, né? Opa lá. Que foi uma calça ali branca e uma camisa verde. Tem coisa que a gente não esquece, né? É moda, né, Marcelo? Tu tá Exato. alentando. E muito desse DNA meu que tu falou também vem do meu pai, que sempre foi muito perfeccionista. E meu pai trabalhou quase 50 anos na mesma empresa. Opa. E eu, por ser inquieto, né, eu estava batendo perto de 10 anos no Manuel Autopeças e isso começou a me incomodar, de certa forma, me incomodava, me incomodava. Eu disse: "Pá, será que eu vou seguir os passos do meu pai e vou ficar aqui 50 anos, né?" E foi que aí eu encontrei um amigo e disse: "Pá, vamos abrir uma loja de CD", né, que o CD estava entrando no mercado, aquela época e não tinha ainda Lajeado não tinha uma loja especializada, né, só Nosso Porto amigo Alegre. Gito, né, Marcelo? Nosso amigo Gito, cara. Isso aí. Jorge Lazeron. Isso aí. E ele botou aquela pilha, mas, cara, botando a pilha em piá novo, sem planejamento algum, né. "Ah, vamos fazer". Como a grande maioria dos empresários nascem, né, Marcelo? Sem um Exato, é planejamento, isso. sem um plano de Nada, negócio, nada. né? Isso aí. E aí eu pensei: É, "Cara, eu vou coragem. abrir um negócio lá, não vou ter grana para me sustentar". Uhum. Aí eu fui como eu estava no ramo de autopeças, fui atrás de algumas empresas para mim virar um representante comercial. Boa. E aí estava batendo os 10 anos, eu chamei o Manuel, que eu trabalhei lá os 10 anos, "Bah, Manuel, eu tô inquieto, eu tô querendo fazer isso, isso", e aí ele me disse: "Não, Marcelo, vai, se caso não der certo, as portas estão abertas, tu volta". Então começamos assim, a gente foi foi bacana, porque nós pegamos o dinheirinho que nós tínhamos, alugamos o lugar, fizemos, montamos a loja, chegou na hora de comprar mercadoria, Não ninguém tinha tinha dinheiro. para comprar a mercadoria. Exatamente, cara. E eu digo que eu acho que o universo, quando tu tem o olhar para essas coisas, o universo sempre te ajuda, né. Lembro como se fosse hoje também, Fiat 147, fui a Caxias, que eu descobri um fornecedor, um distribuidor de CD. E chegamos lá, enfim, o cara nos atendeu, o dono lá, o cara botou os 2 pés em cima da mesa, empurrou a cadeira para trás: "Gurizada, o que que vocês querem fazer? Fala aí". Mas tipo assim, com um olhar: Que esses pirralho querem, né?" E aí eu expliquei, digo: "Olha, lá na cidade tem só lojas que tem vinil e tem 2, 3 CDs e minha ideia é ter um espaço que tenha exclusivo CD, que tenha lugar para as pessoas escutarem, criar um vale presente", e comecei com entusiasmo a falar do que a gente queria fazer. E o cara foi mudando, ele foi tirando os pés de cima da cadeira, e aí daqui a pouco ele disse: "Cara, eu gostei de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar 5.000 CDs consignados para vocês". O vendedor, ele chamou o vendedor e disse: "Cara, faz a compra que vocês quiser, eu faço para vocês pagar isso em 8 vezes e começa o negócio de vocês". A gente saiu de lá, a gente nem acreditava. Os caras falaram em 5.000 CDs, cara. Nós estamos falando de que ano, mais ou menos, Marcelo? Tu te lembra? Vamos lá, se eu comecei com 13 mais 10, 23 anos eu tinha, menos vamos fazer conta. Nós vamos fazer cálculo, mas é só 30 anos colocar atrás. uns 30 anos atrás. Nós estamos falando mais ou menos, então, da década de 90, 95. 95, 1995, Exato. recém-chegado aí o Plano Real, 1994, Nossa. Fernando Henrique Cardoso provavelmente no governo, e o mercado de CD começando a crescer, Sim, foi né? e a gente abriu, foi um sucesso, no fim a gente começou a Lembro. comprar o CD de todas as lojas que tinham, a gente começou
E acabamos abrindo mais de uma loja, fomos para o shopping, né? Foi o auge que final de ano as pessoas se trocavam CD ou vale CD, né? Isso era quase que nem celular hoje, né? Eu me lembro, inclusive eu me lembro, Marcelo, que a experiência que era, né, muito se fala hoje no mundo moderno, né, que o varejo permanece para quem conseguir gerar uma boa experiência para o Exatamente, cliente. E eu exato. já me lembro que a Planet Laser tinha uma experiência extraordinária. Nós chegávamos lá, nós podíamos colocar o CD no aparelho, colocávamos o fone de ouvido e escutávamos as músicas. E Exatamente. tinha pessoas que passavam horas escutando as músicas para depois escolher qual era o CD. Eu me lembro disso, Marcelo, né. Então já gerando uma experiência muito Sim, foi positiva. impactante, assim, É. pra cidade na época, o que a E para gente acabou fazendo. nossa região, né, Lajeado foi impactante mesmo, eu lembro, Exato, né. foi. Ele Tanto inovou. inovou, É. né. E aqui também tem uma questão, né, o Marcelo vai falar bastante depois sobre inovação na construção civil, mas a inovação não é apenas tecnologia, né, a Não, inovação é fazer melhor aquilo que a gente faz. exato. A inovação é entregar, resolver uma solução, resolver um problema, entregar uma solução para o mercado de um jeito ainda mais atrativo e atraente, né. Muito bom, Marcelo, parabéns por ter essa mentalidade inquieta e inovadora desde cedo, né. E então com a loja, como tinha esse boom do CD, né, eu me tornei conhecido na cidade por conta da loja de CDs, porque a gente conversava com todo mundo lá, né, e eu seguia fazendo meus casamentos e festas de 15 anos nos finais de semana, que sempre para mim era um hobby, na verdade isso, né. E era um hobby e ao mesmo tempo eu sempre digo, cara, que eu tinha um certo preconceito, né. Opa. "Ah, por que que tu não vive disso?" Parecia que era coisa de vagabundo, né, som e Uhum. festa, né, aquela coisa. E eu confesso que eu tinha isso um pouco na cabeça. Uma crença. E depois quando o CD acabou caindo, né, que os mercados mudam, né, quem é que fala em CD hoje em dia, né. É. Então as coisas foram caindo, mas eu sempre segui, e aí chegou um momento que eu disse: "Cara, não preciso ter preconceito disso, eu quero viver desse negócio", né. Foi aí que eu resolvi quando fechei, saí do negócio da Planet Laser, eu resolvi investir na Emissomer, que era uma empresa como empresa e não coisa de vagabundo, Perfeito, uma de som, iluminação e eventos, né. Então a gente teve uma trajetória muito bacana aí em todo o estado, né, eventos corporativos e eu acho que o que acho não, que a Vanessa fala de entregar mais do que a gente vende, Sempre. isso faz parte do DNA, né. Quem E estava no Segue Rio, porque muitas vezes no evento do Segue Rio as pessoas dizem: "Gente, de quem é esse som? De quem é essa iluminação?" Marcelo Sommer. exato. ju Então, foi essa trajetória toda, né, com a parte da Emissomer, que foi até pouco tempo atrás, né. Uhum. E o que que começou a me deixar desgostoso, né, as pessoas dificilmente lembram dessas coisas, quem não é do ramo e não sofre com certas coisas, né, não grava, né. Mas, vamos lá, não me lembro, tu me ajuda com os times aí. Aham, claro. Gripe A, primeira vez lá, gripe A que teve. H1N1, Lá gripe A. atrás, não me lembro que ano Sim, foi. sim. Mas, cara, nosso negócio parou 3 meses, 3 evento, meses. Sim, sim, sim. né, então pensa assim, fecha o olho, pensa a tua empresa com todos os custos que tem, bom, 3 meses não tem faturamento. Perfeito. As contas estão lá e vem. Elas vêm. Então lá foi a primeira. E aí depois disso começou a vir outras. E viu, qualquer coisinha que tinha parecia quase uma moda para evento. Uhum, Uhum. uhum. É. E aí quando veio a pandemia, eu não preciso dizer o que aconteceu, né, nós ficamos 2 anos sem faturamento, Caramba. né, de uma estrutura muito grande, em torno de R$ 70.000 mês de custo, quer dizer, eu consegui reduzir para 70.000 de custo na pandemia. Então o início da pandemia a gente não sabia, né, quem é que sabia dizer quanto tempo ia durar, Ninguém como ia sabia. ser o negócio, né. Inclusive a gente usa, Marcelo, a analogia de que nós fomos cozidos na pandemia que nem se cozinha sapo, né. Era para fechar por 15 dias para segurar a curva de contágio e aqueles 15 dias viraram 15 meses, né. Uhum. E como se cozinha sapo? Tu bota o sapo na panela, fria, com água fria e depois tu leva a panela pro fogo e o sapo não percebe que a água está aquecendo, ele acaba sendo cozinhado, né. E se colocarmos o sapo numa panela de água fervendo, ele salta fora. Exato. Então nós fomos cozidos em meio à pandemia, o que fez não apenas, eu imagino, né, Marcelo, não apenas tu, mas muitos empresários que estão na nossa audiência, inclusive, tiveram que pivotar o seu negócio, dar um cavalo de pau na sua estratégia e procurar outras alternativas, né.
Então foi o que aconteceu contigo aí. Exato, aí a pandemia veio, um negócio que eu sempre amei fazer, mas aí tu começa a ficar desgostoso, né? Uhum. E só que um tempinho antes disso, eu fazendo parte aí da diretoria do Clube Tiricaça, nós fizemos uma reforma na piscina do clube. Aí o presidente na época chegou e disse: "Bah, Marcelo, nós temos que fazer um som novo aí da piscina, como tu é da área, vai atrás de fornecedor". E na época nós contratamos a Facsom de Novo Hamburgo, que é uma empresa que tem 50 anos, para fazer o som da piscina. E eu lembro até hoje que o vendedor, quando veio para cá, me conheceu e tal. Aí um dia ele disse: "Ah, Marcelo, por que tu não põe uma franquia da Facsom aqui?" Nas palavras dele: "Tu conhece todo mundo, parece um político, não sei o quê, tu tem know-how em áudio e não sei", tá. E aí eu confessei para eles: "Cara, sempre foi um sonho meu", porque na verdade é um negócio muito parecido, né, um é tecnologia era tecnologia em eventos e o outro tecnologia em residências, né, Uhum. mas o áudio todo é tudo muito o negócio para mim é o mesmo, né, Perfeito. só em locais diferentes. E aí eu disse: "Cara, é um sonho e tal", mas como o evento ele te consome um tempo, de segunda a segunda, 24 horas por dia, Quando não tá montando, ficou na gaveta tá um aquele negócio, negócio. né. É. E quando chegou a pandemia, eu lembro que nós fizemos a primeira live na casa do prefeito Calmo aí. Uhum. No final ele perguntou como é que estavam as coisas e tal. Aí ele disse: "Cara, por que que tu não entra nessa parte de residência e tal?" "Pá, porque eu comprei não sei da onde um equipamento e um eletricista instalou e nada tá funcionando". E aí ele pediu pra gente ir lá arrumar pra ele, né. E Uhum. aí eu pedi para os técnicos irem lá, aí eu me lembrei dessa história Da piscina. da piscina. Eu disse: "Cara, vou ligar para esse cara". E eu liguei na época o vendedor disse: "Olha, Marcelo, eu não estou mais na Facsom, mas eu vou te passar o telefone do proprietário. Opa. Quem sabe tu fala com ele, né, o Cláudio". E aí, Tive a cara, oportunidade de é conhecer verdade. inclusive o cara. Aí a ligação foi bem assim, cara, porque parece mentira, tá. É uma fi Mas sabe quando tua cabeça já tá eu liguei pro cara, disse: "Cláudio, sim, eu sou o Marcelo de Lajeado", não me lembro se o fulano falou sobre uma franquia em Lajeado e tal. Disse: "Ah, meu guri, eu vou te mandar um plano de negócio, não sei o quê". Eu disse: "Cláudio, olha só, você não vai mandar plano de negócio. A gente não se conhece. Eu vou te falar um plano de negócio. Se tu achar que a gente pode conversar, com esse plano de negócio a gente conversa, senão, como eu te disse, a gente não se conhece, a gente encerra aqui. Se eu tenho uma estrutura, eu tenho técnicos, eu tenho know-how em áudio e vídeo, eu não tenho know-how em automação e não tenho estoque. Tô queimando as minhas últimas fichas, não sei até quando vai a pandemia. Se tu achar que nós podemos fazer uma parceria para os 2, para ser boa para os 2, sem eu botar um centavo, eu vou aí conversar contigo, senão, como eu disse, nossa conversa encerra aqui". Perfeito. Eu terminei de falar, o telefone ficou mudo, eu pensei: "Ah, desligou na minha cara, né, Imagina, porque com esse uma grosso". voadora com os 2 pés, né. Aí ele só disse uma frase: "Quando tu vem aqui?" Opa. E eu disse: "Amanhã de manhã às 8h". Cara, o outro dia a gente estava lá, em uma semana a gente assinou um contrato. E esse contrato não era como uma franquia, eu assinei um contrato como um representante. Para mim vender os produtos aqui, eu ia ter Uhum. uma comissão, mas nesse contrato eu podia mudar a chave a hora que eu entendesse Opa. para uma franquia no formato que ele tinha as lojas já Uhum. andando, que era de total liberdade, só pagar royalties sobre o que vendesse, né. Uhum. E eu procurei alguns amigos no Lajado que já eram meus clientes de eventos, né, e disse: "Olha, o que que vocês acham nessa área?" E todos me incentivaram muito, dizendo: "Olha, precisa alguém nessa área com o pensamento, o DNA que tu tens e tal". E aí, naquele momento, eu assumi a bronca e, cara, não deu 2 meses, eu já tinha mudado o formato de trabalho de representante para Pra aí eu já franquia. comecei a comprar mas aquele momento ali foi um momento bem delicado, assim, Uhum. porque Isso foi por volta de 2021, Marcelo, mais ou menos? exatamente, Dois mil e né. vinte e um. Então, Joia. o negócio parado, as despesas todas sendo engolidas, né, Sim, porque o negócio era mês a mês vinha mais 70.000 e mais mais 70 70.000. de despesa, e eu precisava achar um formato de me manter também, né, Uhum. eu já não estava conseguindo manter minha família, né, porque quando começou a apertar demais o negócio, a gente não tinha mais o que fazer. Perfeito. E aí eu comecei a olhar também ainda dentro da Sommer, paralelo ao início do trabalho, porque, cara, era o início de uma empresa também, não tinha Uhum. capital ali Perfeito. para isso, né. Eh, então o que que a gente fez? Eu comecei a olhar para os projetos de lei, né, porque sempre foi muito concorrido pelas produtoras, os impostos das empresas via lei de incentivo, né. Uhum.
E Lei Rouanet, LIC, lei de né? incentivo Era à LIC cultura. estadual. A LIC. E aí eu pensei, cara, eu vou pesquisar, porque como não pode mais fazer evento, que as empresas estão com os valores e ninguém está usando isso. Ninguém tá usando. E eu fui pesquisar e eu vi que estava sendo votado para começarem a fazer um incentivo para algumas lives, para tentar que os artistas se remunerassem de alguma forma e tal. E aí quando eu li que aquilo estava para ser aprovado, eu fiquei acompanhando e no dia que aprovou eu estava com 20 projetos prontos, que eu já comecei a encaminhar junto com um amigo meu que já fazia isso, né, eu pedi uma ajuda, e eu deixei esses projetos prontos, eu falei: "Se isso aprovar, eu encaminho". E no dia que aprovou, eu encaminhei os 20 projetos que, cara, não eu acho que não deu 18 dias, se eu não me engano, que foram os 20 aprovados. Perfeito. Então o que que a gente fez? Nós fizemos as lives, eu montei dentro da empresa, eu tinha todo o equipamento. Já tinha tudo. Então a gente Nós, inclusive, Vanessa, tivemos uma oportunidade de assistir uma lá ao vivo, com uma super estrutura de palco, uma apresentação. verdade, Tu tinha me vendido lembrava disso. as cotas e nós, com o teu convite, nós tivemos a oportunidade de ver. Impressionante a estrutura que tu conseguiu montar lá, né, Porque Marcelo? nós tínhamos uma Só estrutura deixa para eu fazer vários se eventos, né. se tu me permite, eu quero ir entregando pílulas durante a tua história, tá? Claro. Aqui tem o Marcelo é a prova real de que os empreendedores, os empresários, eles colocam a mão na massa em momentos de necessidade, né? Então, a necessidade fez o Marcelo se mover, ele deixou claro que, cara, começou a afetar na minha vida pessoal, no sustento da minha família, eu precisava inventar alguma outra coisa, criar uma outra alternativa e em meio à pandemia, montou um super estúdio de áudio e vídeo com um piso, com LED, um piso de LED, que inclusive tinha um visual infinito, com toda uma tudo estrutura fixo, exatamente. de iluminação. E eu lembro das transmissões ao vivo e era o momento das lives, eu acho que tinha pouquíssimas pessoas, todas elas cumprindo um protocolo de Sim, até para não porque a lei de contagiar. incentivo exigia Exigia, né? todo o cuidado necessário, né. Espetacular, mas Mas era olha, naquele momento das lives, né, Marcelo? Gustavo, Conta. e o que fica impressiona aqui também é como o Marcelo consegue se reinventar rápido. Rápido. E isso é uma lição para todos nós, porque assim, talvez ele teria todos os motivos para sentar ali em 2021, na pandemia, porque a Amy Sommer, né, tava super bem fazendo eventos por todo o estado, e aí do nada vem a pandemia, ele poderia sentar, se queixar, lamentar, desistir. Não, ele não desistiu, ele se reinventou. Tinha tempo para isso. Bah, Muito bom, show mas de bola, quantos Marcelo. desistem? É. Quantos ficam pelo caminho, Marcelo? Não, Ô, Marcelo, daí veio a Facson, depois daquela exato, né. Então daquela a gente fez proposteada. e passando a pandemia, e eu fui trabalhando em paralelo, né. E teve um momento, tu fala em desistir, né, Vanessa, se eu olho para esse espaço, teve algum momento que eu quisesse desistir? Acho que a resposta eu nunca olhei assim, eu quero desistir, porque não tinha essa opção, né. Quando eu vou desistir, tá, eu faço o quê com minhas filhas, com minha família, né. É, não tem Então opção. tu não tem essa opção de desistir. Mas, talvez o momento mais difícil foi essa transição. Talvez não, foi nos momentos mais difíceis da minha vida, essa transição, porque tinha vários fornecedores da Amy Sommer que, tipo, parou os negócios, eu não tenho como te pagar, certo? Nenhum eu deixei sem satisfação. Disse: "Olha, Gustavo, sei que isso desde as mídias sociais até as coisas maiores, enfim, Perfeito. tá, financiamentos, enfim. Só olha só, eu sei que eu tô te devendo, nunca te deixei na mão, mas agora eu preciso que os negócios voltem, né". Só que paralelo a isso eu comecei com o negócio da Facson. E no segundo mês isso já começou a aparecer, as pessoas viam esse movimento, né. E sim, eles vinham igual me cobrar como se: "Ah, mas tu tá trabalhando lá". Eu digo: "Olha só, seu Gustavo, o senhor é fornecedor meu desta empresa. Eu não estou negando a conta para ti. O que eu estou fazendo aqui é tentar manter e conseguir pagar todo mundo num negócio que parou. Perfeito. Então eu não posso, neste momento, misturar as estações, porque senão eu não vou conseguir Não mesmo, dá né". volta. Tu vai matar a tua galinha dos ovos, a nova Exatamente. galinha dos ovos de ouro, né? E assim, dificuldade, bancos ligando, cara, eu vi um inferno que eu não tinha vivido na minha vida, né, eu fui educado para não atrasar uma conta na vida, né. E aí tu te depara num momento que é um tiroteio, é banco, é isso e aquilo. Naquele momento o exercício físico me ajudou muito, eu comecei a pedalar nessa época, Show de me lembro em fevereiro de 21, número que eu não esqueço, eu fiz 2.400 quilômetros dentro do mês.
Então, assim, quando as coisas, secretária na empresa, o tá ligando e aquela pressão toda, eu disse: "Olha, eu trabalho até tal hora e depois eu saía pedalar". Uhum. Era um momento de Uhum. oxigenar e tentar achar soluções, porque uma vez que Pedalava de chinelo ou tu botava não, um de tênis. tênisinho pra Tem uns amigos que pedalam de chinelo aí, né. Mas é um Tem momento histórias que a gente não pode não contar pode aqui. contar. tá bom. Mas no momento que tu fica, que eu acho que isso também eu trouxe muito aí das nossas experiências, Gustavo, no momento que tu fica preso somente nesse tiroteio, tu não consegue olhar a saída. Uhum. Perfeito. Então eu tinha que sair um pouco lá de dentro e É, tentar olhar o negócio de fora perfeito. e Movimento buscar de solução, né? que ali dentro era só problema, né. Perfeito, perfeito. Então ali, era tentar buscar essa solução. Uhum. E confesso que me abalava muito a tem uma questão da outra da dívida, né, da cobrança, bancos e coisa. E eu teve um cara que eu vou citar uma coisa que eu tenho que cuidar pra mim não me emocionar, tá, Gustavo? se Já me emocionar, emociono deixa só de vir. falando, né. Que talvez ele nem lembre desse episódio. Esse cara chama Fábio Benoit. Eu fui cara, ele nem sabia, assim, nem nunca tinha comentado da situação do jeito que estava, mas ele sabia, outras pessoas sabiam, né. Eu lembro que eu fui no escritório dele, ele me chamou pra uma coisa, cara, banal até, assim. Uhum. Era realmente depois eu entendi que ele queria me dizer isso. Ele disse: "Cara, eu sei que tu tá passando uma situação assim, assim. Eu quero te contar uma história". Ele me contou a história que a Benoit alguns anos atrás teve de problema, ficou com dívida em banco e que levaram tempo, depois ele tinha saído até como SA, já tinha saído de toda a contabilidade, aquela conta nem existia mais, e ele pegou um jurídico para cavocar isso, porque ele queria liquidar aquele negócio. Aí ele me disse o seguinte: "Cara, tu tem uma credibilidade muito grande, puta merda, as pessoas te conhecem, eu sei que é difícil, mas esquece isso e vai trabalhar. Faz o que tu faz de melhor, que as coisas vão se resolver". E eu digo de novo, cara, talvez ele não lembre disso, mas ele não sabe o que ele fez pela minha vida naquele momento. Caramba, Então, Fábio Fábio Benoit. Benoit, obrigado. Que legal. Nós tivemos a Coração. oportunidade de conhecer o Fábio Benoit e ver o gigante que ele é também. Uma pessoa muito discreta, né, Marcelo? Mas com coração gigante. Nós nos envolvemos numa causa muito nobre depois das cheias de maio de 2024 e a Benoit teve a oportunidade de se aproximar também desse movimento, que para nós foi um movimento que não tinha protagonismo nenhum, era muito pelo contrário, nós não queríamos holofotes, não queríamos mídia, eh, e e talvez eu nem devesse estar falando isso aqui, mas é na hora da necessidade, na hora da dificuldade, que os grandes se sobressaem. Então tenho certeza que o Fábio é um gigante da nossa região aí, e não é por nada que eles têm o tamanho da organização que eles têm. A Benoit hoje aí com mais de 260, 280 lojas espalhadas no sul do Brasil inteiro, uma potência, né, Exatamente. e nós entendemos que a grandeza do negócio, ela é concebida por pessoas grandes, e quando a gente olha para o Fábio Benoit aí, fica um abraço para o Fábio, a gente sabe o tamanho do mérito que ele tem, inclusive gerando impacto muito satisfatório na tua trajetória, né. Para nós também, em algum momento o Fábio disse: "Gustavo, vai trabalhar cara, vai, toca a ficha, toca a vida", né. Então, para nós também foi uma chacoalhada aquela vez. Como muitas vezes tem pessoas que influenciam na nossa vida, que Infelizmente, onde tu altam menos imagina, né. exatamente, Show de bola. exatamente. Assim como tu, olha como o Gustavo começou o podcast de hoje, o quanto tu influenciou na vida dele lá atrás, 2008, 2007, o Fábio fez isso E em e 2021. Exato. e o Fábio tocou num ponto, Marcelo, que eu falo muito também dentro das nossas salas, né, cara, a reputação, construção de reputação, né. A construção de uma boa reputação é a jornada de uma vida inteira. Nós não fizemos um pouquinho de construção de boa reputação e depois desleixamos. Nós estamos sempre construindo reputação. E esses dias eu escrevi um artigo para o Grupo Independente e para a Rádio Pop Rock, falando sobre, fazendo uma analogia, né, uma metáfora sobre a construção da reputação. Construir uma boa reputação é mais ou menos como caminhar sobre uma corda bamba, né? Ela exige tudo o que precisa um ser humano para caminhar por cima de uma corda bamba. Precisa de concentração,
passo a passo, precisa de muita preparação, precisa de muita dedicação, precisa ter um ponto de partida, um ponto de chegada, Constância. constância, então precisa de tudo isso para construir uma boa reputação, e eu penso que reputação é algo que tu construiu ao longo da trajetória de forma muito, muito consistente, né. E que tu carrega por onde tu passar, né, Marcelo, inclusive a Certo. Faxon, né. Me fala um pouquinho da Faxon, cara, como é que eu 3 perguntas, assim, Marcelo, eu já vou deixar as 3 perguntas feitas no ar e tu pode responder conforme o teu coração manda, né. O que é a Faxon, que solução ela entrega para o mercado, né. Uhum. Qual é o mercado que consome as soluções da Faxon e quais são os diferenciais, quem é que detém a expertise, o know-how em fazer tudo isso? Ou seja, qual é a solução, qual é o mercado que consome e quem é que detém a expertise, né? O que é a Faxon? Vamos lá, então, fazendo o link, né, Aham. da Facson quando terminou essa tormenta lá, os eventos voltaram, mas eu estava decidido, já tinha me apaixonado por essa área na tecnologia, na construção, e eu disse: "Não, eu não quero mais os eventos para mim", e final de 2023, então, a gente acabou passando esse bastão adiante, né, com a marca M Sommer, que eu negociei com uma empresa que foi toda a equipe, os clientes continuaram sendo assistidos, tive toda essa preocupação para tudo seguir como sempre foi, né. Uhum. E, cara, eu acho que não foi um mês após isso acontecer, foi em dezembro de 23, o Cláudio, então proprietário da marca Faxon, nos procurou querendo nos vender a marca, que a gente acabou adquirindo, eu e o Marcelo Laux, que é o proprietário da Faxon Porto Alegre, nós adquirimos a marca Faxon Uhum. e decidimos, fazer um processo de franchise com a marca, onde a gente passou um ano e pouco aí de aulinha, né, estudando com o hub da universidade, da Univates aqui, do Sebrae, e paralelo à Facção Lajado, que foi seguindo seu trabalho, nós, estamos começando agora, que mês que vem, agora abre a primeira loja, a primeira franquia que nós vendemos, que vai abrir agora dia 15 de julho, em Itapema. Uhum. Então, paralelo à Facção Lajado, a gente está fazendo a gestão da marca agora da Faxon, que tem uma história também linda aí de 50 anos, né, Uhum. em tecnologia, começou lá vendendo antena parabólica, né, esses Nossa. materiais, mas sempre nessa área também de áudio e vídeo e tecnologia, nem sonhava em automação na época ainda, mas a Faxon sempre acompanhou todas as tecnologias nesse, então para nós é uma responsabilidade muito grande também agora cuidar dos próximos anos aí desse filho que o Cláudio acabou colocando no mundo, né, com Legal. E carinho, e a vocês gente foram bem segue essa história. estratégicos em ir para Itapema, porque Itapema tá explodindo, né, Marcelo? E Vanessa, Construção civil. É, e o franqueado é mastermind, o franqueado de Itapema é mastermind, né. É o Bruno, né? é o Bruno, né. Show de bola, Coisa boa. ele fez o mastermind com o Reinaldo Girardi, Nossa. na região de Novo Hamburgo, Portão ali, né, que joia. Há bastante tempo atrás, né. Ô Marcelo, então a Faxon trabalha nesse segmento de Sim, automação, a gente hoje nem tem falado em automação, Gustavo, a gente fala em projetos de tecnologia, né, projetos de tecnologia. porque a gente Com vive numa. todo um cabeamento da casa, com quadros de comando, com Exato, toda mas é uma um olhar estrutura. para o projeto de tecnologia é assim, o olhar da internet. Hoje é uma das coisas mais importantes que tem, mas é vista ainda como os projetos muito antiquados, né. Uhum. E eu falo isso porque a gente é procurado todos os dias, o Gustavo quer colocar uma internet de alta performance e tal, e não consegue porque, não tem a infra Projeto. necessária na obra. Uhum. Então para fazer isso demanda de sujeira, de quebrar coisa, às vezes o cliente acaba desistindo. Então a gente está nessa conscientização Ótimo. de que as coisas têm que ser feitas no início e fazer, projetar para que tenha, o custo é mangueiras, é tubulação, tu não precisa colocar nada, mas eu costumo dizer assim: se eu fizer um empreendimento sem pensar no projeto de tecnologia, eu estou tirando o direito de escolha do Esse cliente depois, optar entre a internet de alta performance ou a outra. perfeito, Se tu não tem a infra, tu só é outra, tu não tem o direito de escolher uma melhor, né. perfeito. Então a gente tem batido muito nisso, e isso passa por internet, passa por uma elétrica moderna, passa por, câmera de segurança, passa por alarme, passa por um elevador na casa, por um piso aquecido, Uhum. hã, solar, tudo isso faz parte de projetos de tecnologia. Nós não trabalhamos com todos, né, mas a gente faz o alerta quando falar no projeto de tecnologia disso, né.
Elevador hoje é uma necessidade que está muito Tá muito. aparente aí. Então, projetos de tecnologia é isso. Automação é uma parte dela. Perfeito. Áudio de som ambiente é outra É parte. outra parte. Home theater é outra. Internet é outra. Então, tem várias fatias, né? Inclusive a Rádio Independente está fazendo um trabalho bacana e nos convidaram para participar de um quadro, onde a rádio está, de alguma forma, tentando levar não vou falar educação, a conscientização disso, né? Para o cliente final, porque hoje o cliente vai construir Uhum. e não é obrigação dele saber, o cara é dentista, tudo que é outra profissão, o cara não tem que entender de construção. Levando essa conscientização aí, e no programa a gente tem levado arquitetos, tem levado construtores, né? Para que o cliente final tenha um pouco mais de consciência e evite o desperdício, que a gente está vendo isso muito como Excelente. desperdício. Porque, o Marcelo, isso é muito forte ainda da nossa cultura. Tu falou isso, antes quando a gente estava conversando. Há anos atrás a gente pensava: contratar um arquiteto é custo. Não, na verdade é um investimento. Investimento e outra, eu tenho dito isso muito, é muito barato o valor que o arquiteto cobra, Uhum. e a falta de consciência do consumidor, ele acha que o arquiteto tem que fazer um monte de coisa que não é alçada do arquiteto. Não é. Então tem que fatiar isso um pouco, mas faz parte de um trabalho que a gente está fazendo de conscientização. E a Faxon, a grande função dela é levar conforto através da tecnologia. Levar conforto e bem-estar através da tecnologia. Em resumo. Pessoal, eu tenho uma opinião muito forte, polêmica, sobre o futuro da construção civil no Brasil e eu vou me ater ao Brasil, tá? Eu tenho um filho nós temos um filho de 10 anos de idade, uma filha de 20 anos de idade, tá? A Isadora está fazendo a agronomia na Universidade Federal de Santa Maria. O Thiago tem 10 anos de idade. Vamos falar sobre a realidade da construção civil. Hoje, as pessoas pagam mais para ter um imóvel, um apartamento no centro da cidade, em função daquilo que nós enxergamos como sendo facilidades da vida. Mora perto da farmácia, perto da escola, Sim. perto do supermercado, perto de um monte de coisas, né? Será que o meu filho, daqui 20 anos, quando ele tiver 30 anos de idade, ele vai querer morar confinado num apartamento com espaço restrito, escutando um barulho de um vizinho por intermédio de uma parede que está muito próxima, tendo que esperar lá no elevador? Ou será que o meu filho vai estar conectado, habituado a fazer compras online, a estudar de forma virtual, à distância, participando de reuniões com amigos através de uma realidade virtual, estimo eu? Será que meu filho não vai conseguir trabalhar de forma remota? Será que ele não vai querer um outro tipo de ambiente muito mais acolhedor e confortável para ele permanecer mais tempo dentro do apartamento ou da casa dele? Perfeito, você falou. Então, isso tudo, e nós explicamos isso num programa que é o Mastermind Meta Gerenciamento, falando sobre as neotribos, que é um novo movimento que a gente percebe e que tem aparecido com bastante força no mercado, né, no perfil. E toda vez que nos perguntam, Gustavo, qual é a inteligência do novo século? A gente fala que a inteligência artificial é importante, mas ela não é a inteligência do novo século, né? Nós falamos que a inteligência emocional ela é importante também, mas ela não é a inteligência do novo século. Nós falamos que a inteligência do novo século é a inteligência comportamental, porque é ela que norteia o perfil de consumo, né? O comportamento do consumo. E quando as pessoas começarem a perceber a discrepância e a diferença que tem, Marcelo, de um ambiente planejado, como o que tu tem no teu espaço físico, que nós tivemos a oportunidade de depois que tu coloca o pé lá, qualquer outra coisa começa a incomodar, porque a gente sabe o que é um ambiente estruturado, planejado, com som, com luz, com climatização, com automação, as cortinas subindo. Quando tu liga a televisão para assistir um filme, as cortinas baixam, a luz fica pronta para assistir um filme. Isso tudo
num toque, num clique, né. Então, isso é conforto, as pessoas tendem a permanecer muito mais tempo. Falávamos também antes sobre alguns estabelecimentos comerciais que têm um ruído que o próprio proprietário não consegue ficar no ambiente, e diz: "Cara, eu não fico muito tempo lá por causa daquela barulheira", eu disse: "Pois é, o teu cliente tem que ficar", né. Então, são coisas que cada vez mais quem está no mercado precisa observar, porque e essas coisas tendem a ser o grande diferencial competitivo, né, Marcelo? Exatamente. Então a gente sempre Muito fala bom. dos complementares, né. Excelente. E tu fez o projeto com o arquiteto, mas o arquiteto ele não é um técnico em acústica para resolver esse problema, mas ele Perfeito. é levar a conscientização de que tem que ser contratado um técnico em Uhum. acústica, né. Excelente. Um projeto elétrico, tu, pô, vai querer exigir lá que o teu arquiteto que te já passou um valor que eu já acho baixo, que ele faça isso ainda, não, um Uhum. projeto elétrico é um engenheiro eletricista, que vai fazer para dimensionar, para Excelente. compatibilizar tudo que tu contratou para tua casa, desde o ar-condicionado. Então é essa conscientização. Essa conscientização é fundamental, porque às vezes o cliente não tem ideia. Não tem, porque ele não tem Ele esse conhecimento, ele e não é obrigação, Contrata, né. não é obrigação dele, Exato. e ele contrata o arquiteto, porque o Acho que arquiteto vai resolver deveria tudo. ter o conhecimento, É, mas às vezes nós percebemos que nem o próprio arquiteto tem ferramentas para convencer e persuadir o cliente a exato. investir em algumas coisas, né, Marcelo? Então é fundamental que o arquiteto também esteja preparado para mostrar para o cara: "Meu, depois que tu tiver um ambiente desses aqui, tu nunca mais vai conseguir, a tua mente não vai mais conseguir Exatamente. conceber o que era antes", né. Então também faz parte de um processo de conscientização de toda a cadeia, né, Marcelo? Exato, e, teve um episódio, assim, com até um amigo nosso, o Alex Colete, né, da Duo Opa, nosso Construtora, amigão. né, quando a gente falava ali dos projetos, aí quando eu falei das infra na internet, né, que era o assunto no momento, eles: "Ah, Marcelo, mas quanto eu vou gastar nesses equipamentos?" Eu disse: Alex, mas desde quando tu compra os equipamentos para o teu cliente? Tu vai fazer a infra, que é mangueira, né?" Ele sentou para trás: "Bah, cara, a gente fica num copia e cola, né." Uhum. Então isso eu acho que tem acontecido muito, essa frase ficou na minha cabeça do copia e cola, Uhum, uhum. né. Então, como é muito, isso vem um atrás do outro, tu acaba às vezes não tendo olhar para algumas coisas, e a tecnologia evolui em todas as áreas, do Todas as piso ao áreas. teto, né, então na nossa área mais ainda, né. Perfeito. Mas eu gosto de falar da internet, porque é uma coisa hoje de mais importante que água e luz, né, É, praticamente, perfeito. e às vezes as casas estão ultrapassadas, né. Excelente. Marcelo, como tu vê o mercado futuro, assim? Eu vamos olhar, se a gente olhar a nossa região, Uhum. tem um mar pela frente, né. Nossa. Nós estamos, assim, num crescimento. Quando eu falo para algumas pessoas o nosso crescimento ano a ano, eles ficam assustados. Eu digo: "Olha, olhando", eu considero o Vale do Taquari tá na construção civil, tá na liderança a nível Brasil, assim, né. Uhum. Então perto dos projetos de tecnologia não é nada, perto disso. Então, assim, o crescimento que hoje a gente tem, que alguns se assustam, a gente olha como um grãozinho de areia, na verdade, né. Olha só, que joia. E como tu enxerga que a filosofia de Napoleão Hill, Mastermind, contribuiu com a tua trajetória até aqui, e como tu imagina que ela pode contribuir com o futuro, Marcelo? Gustavo, o que eu digo, assim, eu sou um cara que tem o segundo grau, eu nunca estudei, não fiz uma formação acadêmica, né, fui sempre inquieto, como eu falei, e aquela inquietude que eu abri a loja de CD, coisa de piá, ela iria seguir dessa forma, né. Então em algum momento, qual é a importância do treinamento para mim, é a gente começar a olhar várias coisas, né, eh, de gestão, de pessoas, de lidar com pessoas. Então eu acho que é a faculdade para o empresário é buscar, hã, estudo, né, pra poder liderar. Então, assim, hoje, para mim bom, quantas vezes eu fui assistente nas turmas, né, quanto aprendizado eu trouxe dali com vários empresários. Então ali eu ia trazendo uma coisinha de cada para dentro do meu negócio e transformando ele pouco a pouco, né. Tem uma outra passagem que eu não esqueço, num treinamento que eu fiz com o Sebrae anos atrás. A primeira coisa daquela oficina de treinamento, o cara disse: "Ah, a primeira coisa, nós temos que falar da missão, visão e valores da empresa." Tá, para mim era apenas uma frase escrita Uhum. no papel. Eu não conseguia entender aquilo. Anos depois, com outros treinamentos que eu fiz, que aí eu fui entrevistado para saber, né, aí começou a cair a ficha que, pô, ali tu resolve todos os problemas da empresa ali, mas quando tu entende isso, né. Perfeito.
Então, no Mastermind, eu fui buscando tijolinho por tijolinho para construir esse entendimento. Eu acho que o resumo, para mim, é esse, né? É tu buscar conhecimento para poder fazer aquilo que tu está fazendo cada vez melhor, né? Muito bom. Que conselho que tu daria para o Marcelo de 20 anos atrás? Se capacitar antes. Isso aí, cara. Isso Começa mais cedo, né, Ô, Marcelo? Marcelo, mas você sabe que uma das coisas que a gente mais escuta em sala de aula Mastermind é: "Por que eu não fiz esse treinamento antes?". Muitas pessoas, muitos empresários esperam muitas vezes as bombas estourarem, as coisas Mas acontecerem. também eu acho que sim, tudo tem o seu momento, mas eu brincava quando eu ainda estava muitas turmas que a gente estava de assistente, né? Quando a gente via pessoas jovens, né? A gente olhava e disse, pô, quem dera eu tivesse tido essa consciência nessa idade, né? É. Mas às vezes as coisas acontecem também Ô, quando tem que Marcelo, acontecer. e outra coisa que eu penso que tem que ter muito aqui é a humildade, né? Humildade para querer aprender. Porque muitas vezes, as pessoas começam a empreender e dão certo, super certo, por um tempo. E aí começam a pensar: "Não, não preciso, eu já dei certo". E aí nos procuram muitas vezes ou procuram uma capacitação quando as coisas começam a ladeira abaixo. Exato. Essa conscientização é muito importante. Perfeito. Que mensagem que tu deixa, Marcelo, para quem está começando agora? Pensa para quem está nos escutando, para quem tá, sabe, aquela pessoa que está pensando em empreender, pensando em começar um negócio, que mensagem que tu poderia deixar para ela? Deixa Com eu, todos os teus ensinamentos. se tu permitir, Vanessa, que recado tu daria para Laura, tua filha? No Que nós tivemos a oportunidade de ver lá. Eu tive a oportunidade, Vanessa, de estar junto na primeira convenção da Facson, que foi alguns dias atrás, aí com toda a equipe da Facson. O Marcelo me agraciou com o convite de participar daquele momento e eu vi a maturidade da Laura, né, Marcelo? A Mas Laura e a Luísa. A Laura tá com quantos A Laura anos? a Luísa 16 e a Laura 18. é isso Mas aí. a Laura estava presente no A evento. Laura estava presente no evento, comprometida, Vanessa. Nós Fazendo os conhecemos a vídeos. Laura e a Luísa desde que elas nasceram. Olha, tô Literalmente. falando das 2 e olha o babão. Ó, te Olha, amo. olha. Mas aí eu peguei, porque não dá para deixar passar, nós acreditamos muito no microcomportamento e nós acreditamos que o microcomportamento é muito revelador. Nós não precisamos esperar uma barragem estourar para perceber que ela estava fragmentada. Nós conseguimos antecipar a ruptura de uma barragem olhando as microfissuras, né? Assim é na construção civil. Um prédio cai se tiver muita coisa errada, porque ele vai dando indícios, Sinais. né, ele vai dando sinais. E a nossa matéria-prima, se o engenheiro entra numa obra, o olho dele enxerga o que está certo, o que está errado. Eu me lembro que o Pepa, uma vez um amigo nosso, ele olhou como terminava a colocação do piso, ele disse: "Cara, essa casa está fora de esquadro", porque o cara começa com um ângulo lá, colocar o piso e termina com outro ângulo aqui. Eu nunca tinha percebido aquilo, né, mas o olhar dele enxergava essas coisas. A nossa matéria-prima é gente. Então o nosso olhar acaba com o tempo ficando treinado para enxergar alguns microcomportamentos. E teve uma coisa que me chamou muito a atenção, Marcelo, eu até citei lá, que foi um comentário que a Laura fez para o Marcelo: "Pai". Não foi só para ti, Gustavo. Ah, E é? a gente já queria filhos, e tu vai ver, o legado que tu deixou quando tu ouve eles do lado de fora de casa. É, Minha surpresa não foi só para o Gustavo, foi para mim, pode falar, Gustavo. foi uma surpresa, né, porque eu escutei, assim, a Laura dizendo: "Pai, tu tá muito bem aqui, pai, tu tá conversando com as pessoas que nem tu sempre conversa conosco lá em casa", né. Mas ela disse: "Tu parece estar lá em casa", Parece né. que tá lá em Mas aí chegou um momento que eu até pensei: "Ué, será que isso é ruim? O que que ela tá". o que ela tá querendo dizer, né. Que eu disse pra ela: "Filha, É, eu não sou um ator aqui, né. é isso aí, Eu sou quem eu sou, não é isso aí, não Marcelo. tem eu sei alguma coisa e chegar aqui eu inventar alguma coisa pra nossa equipe, não existe isso, né". Sensacional, sensacional. E aquilo ali é a prova da consistência. Na era da inteligência artificial e da exposição pública das redes sociais, Marcelo, tem muita gente que vive um personagem nas redes sociais. Sim. E quando tu, recebeu aquele feedback involuntário, Nossa. provavelmente tenha sido um feedback involuntário
da tua filha Laura com 18 anos de idade, mas talvez tenha sido o mais sincero dos feedbacks que a vida pode te entregar. Por quê, Marcelo? Porque ela convive intimamente contigo e ela percebe a integridade do que tu é. Em casa, na empresa, com os amigos. Então, parabéns por isso, né? Se tu fosse dar uma recomendação para Laura, qual seria? Eu acho que a Vanessa me fez 2 perguntas e tu tá fazendo essa, né. Talvez a gente resuma isso, uma frase de Jack Welch, que era da General Electric, né. Isso aí, o Quando executivo do século. quando tu acerta nos valores, os números são consequência. Exato. Eu acho que essa frase resume todas essas perguntas, porque a gente fez uma convenção para expor para toda a equipe nossos valores. E é isso que a gente conversou aqui. Então, quem é os valores? É o DNA do dono da empresa. Então, se tu expõe esses valores e tu norteia a tua empresa em cima deles, parece clichê, né, Gustavo? Mas a gente tem que fazer todos esses treinamentos para entender isso. Uhum, uhum. E aí tu diz com a boca cheia pro teu colaborador. Cara, quem não tiver alinhado com isso, vai ser feliz e vai em outro lugar. Porque se tu não tá alinhado, tu não vai trabalhar feliz e tu fica 8 horas do dia aqui dentro infeliz, cara. Vai ganhar menos, mas vai em outro lugar. Porque aqui não é lugar para ti. Então, assim, se a gente tem o DNA de entregar mais sempre do que a gente vende, a gente tem o DNA de ser proativo, porque tu tá numa obra às vezes, e a gente vê muito disso. Ah, esse aqui não é meu. Uhum. Eu fiz o meu ali. Uhum. Cara, e nós estamos lá e nós vamos embora, porque eu não tenho obrigação de fazer uma coisa que tá antes do meu trabalho, não, porque não é meu. Mas, tchê, a gente tá aqui, vamos Faça melhor, fazer, destrinchar, mas Pois. então hoje em dia se vê muito essa coisinha, não, isso aqui não é meu, então Não sou só que isso não pago pra tá no fazer isso. nosso DNA. Então se alguém da minha equipe começar a fazer isso, ele vai ser isolado. Perfeito. Isso não acontece porque o ambiente é esse. Então eu acho que essa frase, desse cara, desse CEO pra mim ela resume tudo isso, é o que eu diria pra minha filha. Cara, quando tu tiver teus valores definidos, os números são consequência, eles acontecem, não é só números financeiros, é os teus números como pessoa, né, como tua integridade, como tudo que a gente falou aqui. Então, eu acho que essa frase aí é o norte de Muito tudo. bom. Que prazer, Marcelo. Uma honra imensa Eu que te receber no gente. nosso Pode Triunfar. Eu te admiro muito, desejo todo sucesso do mundo para ti, para a Facson e que tu colha os frutos de tudo que tu vem plantando de positivo ao longo da tua vida. Obrigado Amém. de coração. Obrigado, gente. Que coisa boa. Marcelo, tu estava falando de valores e eu vou te dizer que um dos valores que o Gustavo falou lá no início, que tu tem com muita força, e eu tenho certeza que tu passou isso pra Laura e pra Luísa, é integridade. Isso é muito forte. Chegamos ao final do podcast Pode Triunfar de número 2, com essa pessoa super especial, Marcelo Sommer. Eu te falei antes, né, esse é o primeiro, tu vai ser convidado novamente, porque tu tem Bom, muita prazer. muita história e tu tem muito pra agregar. Pessoal, se vocês gostaram desse podcast, clica aqui, curte, compartilha com os teus amigos, colegas de trabalho, família, que nós temos muitos outros episódios para vir ainda. A gente sempre fala, né, o melhor ainda está por vir. Até mais. Tchau, tchau.